Cumprimento a todos com bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e você também que está através dessa plataforma nos assistindo. Eu saúdo você também com bom dia e com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria me encontrar presente aqui, porque aqui foi da onde tudo saiu a história, né? Eu me sinto aqui como a minha casa. Quero agradecer já de antemão ao pastor Galdino, pastor Francisco, que me concedeu essa oportunidade. Mas falar de frente do pastor Galdino, do pastor Renato, do pastor Paulo Manzini, que eu já vi aí, do pastor Maurício, dos dois Maurícios, é um pouco difícil, irmão. Porque é difícil para quem foi discipulado falar para aquele que o discipulou. Mas eu gostaria que você pudesse abrir as Escrituras Sagradas comigo. No Evangelho de São João, capítulo 3. Eu gosto muito dessa história. Evangelho, capítulo 3, do livro de São João. O encontro de Jesus com Nicodemos. Todos acharam? Pode dizer amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade vos digo, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode o homem nascer de novo, sendo velho? Porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes ter dito isto? Se é necessário vos nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 12. Se vos falei das coisas terrenas e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Amém. Não. Quando eu olho para esses versículos e eu vejo esse diálogo com Nicodemos, parece que eu consigo trazer essa mensagem para os nossos dias de hoje. E talvez eu vou de trás para frente. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, se nós até ouvimos de onde o vento vem, mas não sabemos nem para onde vai, nem para onde esse vento vem. E se eu estou te falando das coisas celestes, das coisas terrenas, e você não está entendendo, sendo mestre de Israel, um dos mestres das sinagogas de Israel, como eu posso lhes falar das coisas celestiais? E aí Jesus diz para ele: olha, se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E se você não nascer de novo, você também não pode ver o reino de Deus. E aí eu quero fazer um ponto de interrogação. O porquê que às vezes tem muitas pessoas que entram por aquela porta e elas não permanecem? Será que porque muitas das vezes nós evangelizamos muitas pessoas e elas não têm esse novo nascimento? Elas não têm esse nascer da água e nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. E nem nasce de novo para poder ver o reino de Deus. Será que a falha está nelas? Ou será que falta um pouco mais de nós? De talvez elas verem Cristo, de talvez ela ver aquilo que Deus fez na minha vida, na sua vida. Porque todos nós que nos encontramos aqui, todos quando chegaram talvez aqui nesta igreja, ou talvez na célula que você participa, você foi abraçado.
Talvez você chegou lá frustrado, e por devido a esse abraço, a sua frustração, através do poder de Cristo, ela saiu da sua vida. E aí Deus está, através do tempo, te ensinando a abraçar, porque só pode abraçar quem um dia já foi abraçado. Só entende de frustração quem um dia já passou e já foi curado dessa frustração. Só sabe entender quem é depressivo, síndrome do pânico, ou quem está em depressão, quem já passou por essa situação e que Deus já libertou. Mas será que nós não estamos aprendendo muito e dando pouco? Porque existe realmente uma guerra. E aí como Jesus fala para Nicodemos aqui: Nicodemos, se eu estou te falando das coisas terrenas e você não está entendendo, imagina se eu te falar das espirituais. E talvez nós, como os espirituais, será que nós estamos se envolvendo muito com as coisas terrenas? Como assim, pastor Sidney? Esse negócio de política, vamos colocar um ponto nisso, né? A questão da saúde, a questão da segurança, a questão de quem vai ser o próximo presidente. E aí nós ficamos engodados, olhando para essas circunstâncias dos ministérios públicos. E aí muitas das vezes também olhamos para a calamidade pública que nós vivemos, principalmente nas pessoas da periferia, e nós parece que observamos que um deputado, ou um senador, ou um presidente, com apenas um sinal da caneta, ele desvia várias verbas públicas para abençoar essas pessoas, que sejam elas das periferias. Ou será que talvez nós não estamos muito ligados, talvez no 5M, na moeda, na mídia, na moda, no mercado, na moeda, na moda, na mídia, no mercado, aleluia, e na moda? Ou será que talvez nós não estamos muito ligados também, voltados para dentro da tecnologia, que diz que tem agora o tal de WhatsApp, tem o tal de Twitter, tem o tal de Instagram, né? Aleluia, tem um tal de WhatsApp aí, meu irmão, que nossa, tem um tal de Facebook, o tal de www.com.com.com.br. Ei, parece que as nossas vidas estão abarrotadas. As pessoas agora, elas não acordam já na hora mais, elas acordam e já olham para o celular para ver as mensagens do WhatsApp, para poder se corresponder com ele. Aleluia. Aí eu pergunto para você: e como está você com Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, quando lerdes o que vos escrevi, poderei perceber o meu entendimento nos mistérios de Cristo. Ei, então eu creio que Deus tem coisas novas para mim, eu creio que Deus tem coisa nova para você. Só que ele diz que tem que entender esses mistérios. E como que entende esses mistérios, se nós não temos esse muito relacionamento? Se nós não temos essa intimidade com Ele? E o apóstolo Paulo ainda vai dizer na carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que o Espírito guerreia contra a carne. Além desses sistemas que estão estereotipamente para fora de nós, existe aquele outro que está dentro de nós, que é você abrir mão de todo esse sistema para você ter um relacionamento com Deus, para você criar uma intimidade com Deus, para você ter um relacionamento com Ele, de que você vai ouvir Ele falar, e você vai ouvir e vai entender. Porque a Bíblia diz que Oséias fala que o povo de Israel pereceu por falta de conhecimento. Ei, mas não era um povo escolhido? Se era escolhido, como que pereceu? É porque não conheceram aquilo que Deus queria que eles conhecessem. E para nós não cairmos no mesmo engodo que eles caíram, nós precisamos conhecer um pouco mais esse Deus. Nós precisamos conhecer mais esse Jesus Cristo que derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua. Nós precisamos perder um pouco de tempo dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, sabe, das nossas vontades, dessas crises que nós temos de sentimento com vontade, vontade contra desejo, desejo contra razão, e aí parece que nós nem estamos sonhando mais. E ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 18, que eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, porque eu querer, o efeito até está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu pratico.
Porque segundo o meu homem interior, eu tenho até prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado. Miserável que sou, que de certo com os meus pensamentos, com a minha carne, eu até sirvo o pecado, mas com o meu espírito eu ainda sirvo a Deus. Com o meu espírito eu ainda sirvo a Deus. Com o meu espírito eu ainda sirvo a Deus. Aleluia. Você percebe que o pecado de Adão lá no jardim do Éden contaminou toda a raça humana? Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 26, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas aí Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele tinha feito uma promessa, mesmo naquelas advertências que Ele havia feito para Adão e para Eva. Para Adão Ele falou, ó, por devido ao seu pecado, que eu te dei uma ordem, que não poderia comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto, você poderia comer de todos os frutos, de toda a árvore do jardim, mas dessa aqui você não poderia comer, porque o dia que você comesse, você ia morrer. E por devido você e Eva ter praticado essa desobediência, você agora vai ter que plantar, semear, para depois colher, e do seu suor é que você vai comer. Eva, você, a partir de hoje vai ter dor de parto, e o teu gozo será para o seu marido. Serpente, você agora vai rastejar o resto da sua vida, e vai comer do pó da terra. Você está entendendo quem é o pó da terra, né? Da onde nós somos formados. Mas ele fez uma promessa para Eva, e ele falou, só que tem um porém. Do ventre da mulher, vai vir um que vai pisar e vai esmagar a cabeça da serpente. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmão? Dá para você dar pelo menos um aleluia? E a promessa veio. Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados. E naquela sexta-feira, quando ele estava descendo do monte orando, diz que chegaram uma guarda pretoriana de Roma, juntamente com Judas, e Judas dá um beijo no rosto de Jesus. E Jesus segura no braço dele e fala assim, por que me traíste com um beijo, amigo? Por que me traíste com um beijo, amigo? E parece que Jesus era simples, né? Porque senão a guarda pretoriana tinha ido lá e prendido ele. Mas não, teve que ter alguém para mostrar quem era Jesus. Porque a diferença que quando a pessoa sentia de Jesus, é quando batia os olhos da menina dos olhos dele, e quando ouvia a sua palavra. Aí ele fazia total diferença. E aí todos nós conhecemos a história, que ele foi castigado, açoitado pelos judeus, lá no Sinédrio, e que ele foi colocado uma coroa de espinho, um caniço, deram na sua mão, colocaram um manto escarlate sobre as costas dele, e deu uma cruz para ele poder carregar. E diz que ele vai então agora, já cansado, quase semi-morto, levando aquela cruz. E de repente então ele tropeça, cai, porque por devido às chagas de tantas chibatadas que ele levou, alguns historiadores dizem que aquela chibata, aquele chicote, tinha 12 tiras, algumas de bolinha, algumas com pedaços de ossos, e 39 vezes você imagina quanta chibatada que ele não tomou, e que aqueles pedaços de ossos rasgavam a sua carne, e as suas chagas, ali descia o sangue. E aquele sangue se gotejando ali por Jerusalém, até ele chegar no Gólgota, quando daqui a pouco ele cai. Quando ele cai, eles escolhem um homem para poder ajudar, Simão Cirineu. Ele era bem mais queimadinho pelos raios solares do que eu acho, Simão Cirineu. E ele pega a cruz de Jesus, porque Simão Cirineu era lá da África. Mas só que todos os anos ele vinha participar da Páscoa. Por quê? Porque a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão e viu o Deus vivo que Salomão servia, levou esse mesmo Deus para a África, falando que existia um Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra. E Simão Cirineu, ele vinha para apresentar o seu sacrifício. E segundo alguns historiadores, dizem que eles se vestiam todo de branco e entravam dentro da sinagoga, e lá o sacerdote pegava aquela bacia com sangue de cordeiro, pegava o isopo e aspergia aquele isopo naquele sangue, e começava a aspergir nas pessoas. E cada uma que recebesse uma gotinha daquele sangue, ela já podia se sentir perdoada do seu pecado.
Só que Simão Cirineu não sabia que ele nunca mais ia precisar voltar na sinagoga, nunca mais ia precisar voltar na festa da Páscoa, porque agora ele estava carregando a cruz que já estava toda suja de sangue, e aquele sangue, que Jesus derramou na cruz do Calvário ia ser aspergido sobre a vida de Simão Cirineu. Dá para você dar um glória a Deus aí? Dá para você dar um aleluia? E ele ajuda Jesus a levar aquela cruz até lá no Calvário. E quando chega no Calvário ainda, eu acho interessante que parece que alguns historiadores dizem que eles tinham que esticar o braço de Jesus, porque eles já tinham pregado os pés. Porque aquela cruz que Jesus estava carregando não era dele, aquela cruz era de Barrabás. A cruz era feita sob medida. E eu creio que talvez ali eles esticaram o braço de Jesus e pregaram o seu braço direito, o seu braço esquerdo. E ao colocar de pé aquele salafão que Jesus tomou, eu fico imaginando o fôlego, o ar que ele tinha que sugar para poder respirar. Mas mesmo assim, lá na cruz do Calvário, ele não deixou de evangelizar. Ele olhou para baixo e falou: João, toma conta da minha mãe, cuida da minha família. E além disso, diz que tinha 2 ladrões do seu lado. O ladrão da direita e o da esquerda, e o da esquerda fala: não é o senhor que estava pregando que o senhor derrubaria o templo e construir em 3 dias? Então desce daí, se Deus é realmente contigo. E Jesus não falou nada. Tem circunstância da sua vida também que você não pode falar nada. Mas o da direita olhou para o da esquerda e falou: rapaz, nós estamos aqui porque nós pecamos, meu irmão. Nós estamos aqui porque nós fomos injustos, e nós estamos aqui pagando por uma justiça e estamos sendo crucificados. Esse aí não tem pecado nenhum. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Jesus Cristo falou: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Eu tenho uma inveja desse ladrão, meu irmão, que ele não precisou passar essas adversidades que nós estamos passando. Essas lutas, irmão. Irmão, ele não foi nem batizado, irmão. Olha que abençoado esse irmão. Aleluia. Mas alcançou, irmão, a salvação, porque reconheceu Jesus na cruz do Calvário. Quem está reconhecendo Ele aí? Quem está reconhecendo Ele aí? Quem está reconhecendo Ele aí? Porque nós temos um propósito para cumprir com Ele na terra. Às vezes nós chegamos na igreja e nas nossas orações: me dá carro, me dá moto, me dá apartamento, me dá casamento. É só me dá. Será que não está na hora da gente parar de falar me dá? E falar: Senhor, o que queres que o Senhor faça através da minha vida na terra? Porque Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz assim: uma tradução diz que é a alma, a outra tradução no original vai dizer que é o espírito. O espírito do homem é lâmpada do Senhor. Você está entendendo? O espírito do homem é lâmpada do Senhor. Quer dizer então que onde você for, você é uma lâmpada do Senhor. Aonde você for, você vai iluminar o lugar que você chega. Ei, aonde tiver trevas, vai ter que bater em retirada quando você chegar. Aonde tiver algum tipo de maldição, quando você chega, essa maldição tem que estar embora. Pessoas frustradas vão deixar de estar frustradas porque você chegou, porque você é lâmpada do Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos fala também através do apóstolo Paulo, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 18, que ele diz assim: porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo, as aflições desse presente momento, desse presente século, não há de se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada em nós. Era mais ou menos assim que o apóstolo Paulo estava dizendo: eu tenho por certo que as aflições do presente momento não é para se comparar com essa Covid-19. Não é para se comparar com as suas crises existenciais. Não é para se comparar com suas adversidades na sua vida de cônjuge. Não há de se comparar
com as lutas que você está tendo com o teu filho, com a tua filha, com a tua mãe, com o teu pai. Não há de se comparar com todas essas adversidades que nós estamos enfrentando nesse momento presente. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor, ela vai nos ser revelada. Ela vai nos ser revelada. Quem acredita nisso? Quem acredita que a glória dele vai ser revelada? Quem acredita que a glória dele vai ser revelada? Quem acredita que a glória dele vai ser revelada? Feche teus olhos aí, feche teus olhos, pede para ele, pede para ele, pede para ele. Quem sabe essa manifestação vai começar por você. Quem sabe essa manifestação da glória dele vai começar pela sua vida, vai começar pela sua vida. Escuta, a Bíblia vai dizer que depois que Nero queimou, aleluia, Roma, aleluia, e parece que o evangelho apagou o avivamento lá em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ele só nasceu em 1200 lá na Inglaterra com John Wesley, a qual até a princesa Elizabeth chamou John Wesley para orar dentro do castelo dela. Você vai vendo o que Deus tem poder para poder fazer na vida de um que se levanta com o avivamento. E quando o avivamento ele apaga na Inglaterra, diz os historiadores que ele vai acender em 1500 lá na Alemanha com Martinho Lutero fazendo a reforma protestante. E quando o evangelho apaga na Alemanha em 1500 com a morte de Martinho Lutero, ela vai acender em 1905. Eu ouvi essa história pelo nosso querido reverendo John Walker. Que ela vai acender em 1905 lá nos Estados Unidos. Mas parece que agora também ela já apagou lá nos Estados Unidos. E quem sabe Deus quer que essa chama do avivamento seja acesa aqui no Brasil. Mas tem que começar por alguém. Alguém tem que invocar o nome do Senhor. É como Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Caim matou Abel e também teve que sair errante pelo mundo. Mas diz que Eva começou a orar. E quando ela começou a orar, ela falou: pai, me dá mais um filho para ficar no lugar do meu filho Abel. E Deus ouviu a oração dela e deu um filho chamado Sete. E de Sete ele teve um outro filho que se chamava Enos. E eu acho que ainda ele criança, ele perguntava: avó, por que o pai, meu pai Enos, e por que o meu avô Adão não deixou eu entrar lá naquele jardim lá? E aí eu creio que Eva contou toda a história para o neto. Só que ela falou para o neto que o avô tinha sido castigado e tinha sido expulso do jardim do Éden junto com a avó, e que Deus tinha dado os castigos, as quais eu já mencionei, mas que Deus também tinha uma promessa que do ventre da mulher ia nascer um que ia pisar na cabeça da serpente. E você acredita que Enos, quando criança, ouviu essa história desceu para o coração dele? Quando você termina o livro de Gênesis, capítulo 4, no últimos versículos, você vai ver lá falando assim, e Enos levantou um altar para o Senhor, e Enos invocou o Senhor, e Enos levantou um altar para o Senhor, e Enos começou, aleluia, invocar o Senhor. Alguém tem que começar a invocar o Senhor. Lá calapô que ne rebenepô anapu que ne rebeneque benecai. E se nós somos essas lâmpadas que o Espírito de Deus ele brilha através da minha vida e da sua, imagina quantas lâmpadas não estão acesas aqui, irmão. Imagina o clarão que está aqui. Por isso que as trevas não podem habitar, porque esse clarão que está aqui é muito mais forte do que essas trevas. Só que o que eu acho muito mais tremendo, e que parece que nós ainda não entendemos na prática, e estamos só muito mais na teoria, é que o Criador que criou a criatura, o próprio Criador que criou a criatura, enviou o seu filho morreu, subiu ao Pai, ele enviou o Consolador para morar e habitar em mim e em você. É mais ou menos dizendo assim, o Criador que criou a criatura, o próprio Criador que criou a criatura, o Criador entrou dentro da criatura. Você está entendendo que o Criador mora aí dentro de você? Uma parte do Criador mora aí dentro de você. Uma parte do Criador mora aí dentro de você. E é Ele que vivifica o teu espírito que habita em você, através do Espírito Santo. Porque se você der lugar para Ele habitar aí, Ele vai usar você com alguns propósitos que Ele tem para fazer aqui na terra. A minha história, ela é um pouco complicante. Eu venho da periferia.
aonde eu vou parar, por devido àquelas canetadas dos deputados, senadores, eu vejo muita desigualdade social. E como eu empinava algumas motos, eu fui chamando a atenção das pessoas. Só que um abismo chamou outro abismo. E quando daqui a pouco então, quando eu vi parar, eu estava parando dentro do maior presídio da América Latina, Carandiru de São Paulo. Depois, quando eu me aproximo um pouco mais para dentro do presídio, eu vejo ali 2.500 pessoas só naquele pavilhão 9, eu fico assustado. Prossegue. Quando daqui a pouco eu entro e vejo escrito na parede, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. E aí, passado 1 ano e meio, eu começo a trabalhar na faxina, porque 3 dias trabalhado ganhava 1 dia. E passados 5 anos, minha mãe chega na visita e me traz uma carta e fala que foi na igreja, o pastor revelou ela, e que era para me trazer uma carta do Salmo 91. E ela falou, quando você dormir, toda noite que você dormir, lê essa carta. E toda noite antes de dormir, eu fechava a cortina e lia a carta. Só que eu não contava que após uma semana daquela carta, no dia 2 de outubro de 1992, aconteceria aquele massacre no Carandiru, onde houve a morte de 111 detentos. 111 porque foi computabilizado e porque pai, mãe, alguém recorreu. E aqueles que não tinham família? Aqueles que foram considerados como indigentes, porque eu via mais ou menos o assassinato de umas 250 pessoas. Essa carnificina. E eu sou uma das pessoas escolhidas nesse dia para ajudar a carregar os corpos. E quando eu estou no 3º andar, o policial fala para mim, tira um rapaz aqui dessa cela, e que eu vou agachar para pegar o rapaz. Quando eu olho para o rapaz, quem é? Era uma das pessoas que estava ajudando nós a carregar os cadáveres, porque agora ele está dando queima de arquivo nas pessoas para não poder falar o que eu estou falando. Mas sabe o que eu estou falando? É porque Deus tinha um propósito na minha vida. E aí depois, passado isso, eu deixei o indivíduo ali e subi para o 4º andar, mas eu vi essa poça de sangue, eu fiquei com medo de colocar o pé. Não com medo de contrair o soro do HIV que estava lastrando naquela época, não. É porque eu sabia que tinha sangue de pessoas ali a quais eu conhecia. E eu subo para o 5º andar, mas quando eu chego no 5º andar, eu deparo com 3 policiais. E eles estão com um moinho de chave, que era todas as chaves daqueles cadeados. E quando eles deparam comigo, eles apontam as armas para mim e dizem, o que você está fazendo aqui? Meu senhor, já ajudei a carregar todos os cadáveres lá embaixo, e o tenente mandou só me trancar. Ele falou assim, ó, você está vendo esse moinho de chave? Vai acontecer um milagre na sua vida. Eu vou catar uma chave, que eu não sei qual é a chave desse cadeado não, mas eu vou bater a chave nesse cadeado. Se eu torcer o cadeado abrir, você entra para dentro. Se não abrir, o de trás falou, não, vai te executar agora. Quando ele catou a chave, o rapaz gatilhou a metralhadora. Quando ele foi colocar a chave, o rapaz gatilhou aquele bidô. Eu fechei meu olho e falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos ao meu favor, Pai. Ei, Pai, porque eu vou me esconder debaixo desse esconderijo do Altíssimo. Quando ele colocou a chave que ele torceu, o cadeado abriu, eu entrei para dentro, aí eu aqui, ó. Dá para você dar uma salva de palmas para Jesus aí? Dá para você dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Pode dar uma salva de palmas maior? Pode dar uma salva de palmas maior? Aleluia. Só que depois disso eu sou transferido para algumas outras penitenciárias e depois de 7 anos ganho minha liberdade. Só que a ressocialização ela não deu certo para mim. Por quê, pastor Sidney? Porque eu era negro, semi-analfabeto, sem nenhuma qualificação para o mercado de trabalho, e ainda tinha a questão do meu antecedente criminal e egresso do sistema carcerário. Discriminado por tudo e por todos. E aí eu volto para a vida do crime. E quando eu volto para a vida do crime, num assalto que eu tinha que pagar 5 quilos de cocaína, que eu me tornei usuário e dependente, mas daqueles crônicos. Eu tive que ir num assalto para poder pagar essas pessoas, mas mesmo assim fui preso. E depois de 3 meses que eu estou no fórum, que eu vou para o fórum, para reconhecimento das vítimas, e para ser condenado pelo juiz, as vítimas entram e dizem, ó doutor, aquele estava, mas esse moço da cadeira de roda não estava não. Entrou a segunda vítima, doutor, esse estava, esse moço da cadeira de roda não estava não. Entrou a terceira vítima, doutor, esse estava, esse moço da cadeira de roda não estava não. O juiz falou, então dá varal de soltura para ele, põe ele como receptador, libera ele. Dá para você dar mais uma salva de palmas? Não é para mim não, é para Jesus Cristo. É o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor.
Aleluia. Ainda que você seja cego, ainda que você seja cego, Ele faz as vendas cair dos teus olhos. Eu saí, e agora eu falo, não dá mais para delinquir. Agora eu vou entrar no tráfico, e aí eu vou para o tráfico. E a partir de 5 meses que eu estava no tráfico, eu sou preso de novo. Levado para o 25º Distrito Policial, lá em Parelheiros. Seja lá, o delegado me pede 100 mil reais de corrupção, para pagar, para poder sair. Eu falo, não, eu dou 20 e os 80 eu pago de picado, igual prestação de carneiro de Casas Bahia. Ele falou, você vai apodrecer lá dentro. Eu falei, então joga. Colocou lá dentro, algumas pessoas já me conheciam. Com 30 dias que eu estou ali, chega 2 missionárias. Missionária Natilde e missionária Valéria. A missionária Valéria começa a dizer assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Passa a palavra para a missionária Natilde fala assim, ó, quem tem Bíblia, abre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, que diz assim, eis que vos digo a verdade, que na verdade nem todos dormem, mas todos nós seremos transformados no momento de abrir e fechar de olho, porque quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão e nós teremos o corpo transformado em glória, porque convém que tudo que é corruptível se revista de corruptibilidade, e o que é mortal se revista de mortalidade, e tudo isso que é corruptível se revestir de corruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, que tragada foi a morte na vitória. Cotovela alguém que está do teu lado aí, pergunta, mas como que a morte vai morrer? Cotovela aí, pergunta assim, ei, mas como que a morte vai morrer? Como que a morte vai morrer? Não é só você estar perguntando essa questão, não. Eu também, com alguns indivíduos lá no fundo do presídio, o rapaz falou, ei, você viu o que essa mulher falou? Eu falei, o que ela falou? Ela falou que a morte vai morrer, e nós começamos a dar risada, irmão, com essa questão que a mulher havia falado. E de repente, então, ela estava aproximadamente lá no fim do muro. Ela pegou e falou, moço, ei, vocês estão rindo aí, ó, estão achando que a morte vai morrer? A morte já morreu, sabe por quê? Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu a morte. E tem mais, traz esse moço da cadeira de roda aí que eu quero orar por ele. Eu falei, nossa, essa mulher é ousada, hein? Nem Marcola, nem Cezinha, Geleão fala assim comigo, hein, quem é essa mulher aí? O rapaz falou, você quer ir lá? Eu falei, leva lá para essa mulher não passar vergonha, pastor Paulo, ó. Mal sabia que vergonhado era eu, pastor Galdino. Eu vou lá na frente, quando ela bateu o olho no meu olho, que eu bati o olho no olho dela, eu tinha frequentado aquele negócio lá de bater tambor, sabe o que é, né? Aí eu bati o olho nela, e lá eles ensinam para nós, pastor Renato, se bater o olho no olho desses crentes aí, ver 2 bolinhas de fogo, ó como que o crente tem que buscar. Se vê 2 bolinhas de fogo, tem que fechar o olho, senão desmaia. Cai endemoniado mesmo, irmão. Quando eu bati o olho dela, que eu vi as 2 bolinhas vermelhas, eu não sou bobo, eu fechei o olho. Ela falou, meu filho, eu falei, pois não. Meu filho, eu quero te fazer uma pergunta, eu falei, faz logo. Você não quer aceitar Jesus como um salvador da sua vida, não? Eu falei, meu Deus, já fiz pacto São Cipriano, Chucaveira, Tranca-Rua, Zé Pilinto, já matei galinha preta, já matei gato preto, levei na sexta-feira, me enterrei no cemitério, brotei uma ervilha lá, a primeira ervilha que botou, tirei como patuá, e esse patuá eu tinha que amarrar a oração, que corda não vai me amarrar, a corda não vai me acorrentar, a algema não vai me algemar, a faca no meu corpo não vai entrar, a bala no meu corpo tem que desviar. Ixi, irmão, eu acho que esse diabo é mentiroso, entrou bala juquinha, bala de framboesa, bala de tutti-frutti, bala de hortelã, entrou bala para todo lado, irmão. Ela falou, meu filho, está tendo uma guerra tremenda na sua mente, né? Eu falei, meu Deus, agora a mulher está adivinhando até meu pensamento. Mal sabia eu que era o Deus que estava na vida dela, e que ela tinha ido lá para quebrar o gema, ela tinha ido lá para poder evangelizar e quebrar ferrolho de ferro. Eu abri o olho e perguntei para ela, olhei para ela, ela falou, você quer aceitar Jesus como o seu Salvador? Eu falei, minha senhora, mas será que Jesus me aceita? Ela falou, meu filho, aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de São João, capítulo 15, versículo 16, está falando que não é você que está aceitando Jesus, não. É Ele que está te chamando, é Ele que está te chamando, é Ele que está te chamando, é Ele que está te chamando. Eu falei, então eu quero. Ela falou, põe a mão na grade. Quando eu coloquei a mão na grade, ela colocou a mão na minha cabeça e começou a passar um arrepio. Ei, eu não sinto a perna, naquele dia o arrepio passou nas minhas pernas, mas mal sabia que naquele dia eu estava sendo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, e que meu nome estava sendo escrito no livro da vida.
E elas vão embora e ela começa a cantar aquele louvor: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Me deu imensa vontade de chorar, mas eu trazia um dilema comigo: homem que homem não chora, coração de malandro é na sola do pé. Depois que Jesus entrou, irmão, eu não posso ouvir um Crebe Lucas, um Cassiano, um David Killa, que eu... Como eu sou feio chorando, irmão. Aleluia. É como aquele hino aqui que os irmãos louvaram: aquebrantou a terra seca. Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. E no outro dia o carcereiro grita: Sidney Francisco Salles. Eu falei: pois não, doutor, é para penitenciário do estado? Ele falou: não, acho que foi aquela missionária lá que oraram por você. Eu falei: o que aconteceu? Um milagre aconteceu na sua vida, sua liberdade acabou de chegar, sua liberdade acabou de chegar, sua liberdade acabou de chegar. Só que agora Deus tinha se manifestado para mim. Eu vou para minha casa, passo uma semana, eu recebo o telefonema dessa missionária: alô, quem é? Missionária Nativa. É sua irmã. Eu falei: não, minha irmã, a Cida Dora Beth Lili. Não tem minha irmã com esse nome, não. É aquela irmã que foi evangelizar você lá no presídio. Ô, irmã, obrigado, irmão, obrigado. Não sabia, né, irmã? Ó, Deus vai mudar a sua vida. Eu falei: não tem como. A senhora já ouviu falar que pau que nasce torto, morre torto, nunca se endireita? Até a cinza do pau torto, quando queima, até a cinza fica torta. Eu sei que você nunca ouviu falar do meu ditado. Eu falei: qual que é o ditado da senhora? Eu conheço o filho de marceneiro, o filho da Maria, que ele também pegou a prana do pai dele, José, e ele tem uma prana na mão, e madeira torta igual você assim, ó, ele passa a prana e deixa retinha. Aleluia, aleluia, aleluia. E ela fez uma proposta: você quer vir para Jundiaí? Nós vamos abrir uma casa feminina, mas nesse período de abrir eu te ajudo lá e depois você volta para sua casa. Eu vim para ficar 30 dias. Estou 26 anos, nunca mais saí. E com 3 meses que eu estou naquela casa, eu sou condenado de novo. Num processo que eu tinha que me apresentar. Mas agora eu já estava mais ou menos convertido. Até ainda hoje está meio esquisito. Estou precisando de muita coisa ainda. E ela falou: nossa, como nós vamos fazer? À tarde vem um pastor internar uma moça aqui da comercial, pastor Edson Prado. E ele chega ali e começa a conversar comigo, mas quando ele vai me cumprimentar, ele dá um beijo no rosto. Aí eu falei: nossa, será que é homossexual? Nunca tinha recebido um beijo nem do meu pai, irmão. Aquele homem barbudo, irmão, depois ficou coçando assim. Aleluia. Mas mal eu sabia que aquele gesto era um gesto do amor de Cristo pela minha vida. E ele me convida para ir num tal de Medeiros, lá numa tal de tenda. Eu falei: que tenda, meu? Esse negócio de Medeiros. Como que chama o nome? Comunidade. Comunidade. É igual lá na favela, lá tem as comunidades, né, irmão? Que distribui cobertor para os necessitados. Eu falei: vou lá, né? Vou ajudar esses irmãos lá. Quando eu cheguei lá, mal sabia que era eu que precisava ser ajudado. E lá eu encontro o pastor Marion, o pastor Paulo Manzini, o pastor Galdino. E esses homens me abraçam, mesmo com todos os meus carrapichos, mesmo com todas aquelas minhas ideologias do mundo, o linguajar ainda, o meu, qual é, que nada. E com as minhas crises. E a pior coisa era perdoar o indivíduo que tinha me colocado aqui. E numa administração do pastor Paulo, que ele disse que nós tínhamos que perdoar aqueles que tinham nos ofendido, essa foi a pior coisa na minha vida. Eu comecei a chorar, o pastor Marion veio, me abraçou, o pastor Galdino. E já tinha várias outras pessoas também passando pelas mesmas circunstâncias, de falta de perdão também, chorando, se aquebrantando naquele dia. E os pastores vieram, o pastor Paulo também veio, colocou a mão na minha cabeça e começaram a ministrar. E eu liberei perdão para aquela pessoa. Dali a minha vida começou a deslanchar. Daqui a pouco eu conheço também o John Walker, né? Nossa, me ensinou o livro de Romanos, por isso que eu falo de cor e salteado.
Meu Deus, o que foi aquilo? Mas eles me ensinaram uma coisa: você nunca vai poder estar de pé para poder ensinar se um dia você não sentou para poder aprender. E eu falei: Deus, eu quero permanecer o tempo que for necessário aqui sentado, porque quando eu me colocar de pé, Pai, eu quero que o Senhor me usa. E aí um dia eu comecei lá no meu quarto: Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Aí sabe quando você cansa de falar e você para? Aí eu parei, aí Deus começou a falar comigo. Ele falou: Sidney, você pode ficar despreocupado, meu, eu vou te usar mesmo. Não precisa nem orar mais desse jeito aí, me usa, me usa, me usa. É eu que quero pedir uma coisa para você. Eu falei: o que é, Deus? Ele falou assim: eu quero que você que não me usa. Eu falei: tá fechado. Não sei se você tem essa intimidade com Deus. Me usa. E aí, foi quando houve a efusão, pode falar assim? Né? Das 4 igrejas. Pastor Jamê, né? Com o pastor Marion, do pastor Marion com o pastor Francisco e o pastor Abineri. E aí nessa infusão, ó, eu vou numa igreja, quem eu vejo? Levanta, Rebeca. Aleluia. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela me cantou e eu cantei ela. Aí nos casamos. Mas eu ainda participei desses momentos, desta unidade do corpo, com vocês. Eu reuni os meus líderes, pedi para eles as bênçãos, se eu poderia estar casando, que ela dirigia uma igreja ali no Jundiaí Mirim. E eu pedi a permissão para os meus pastores pela obediência. E eles falaram: pode ir, Sidney. Nós queremos abençoar o seu casamento. E eu casei com essa mulher bonita, linda. Sou privilegiado, irmão. Imagina um negão desse aqui. Ó. Aleluia. Deus me deu um presentão. Como o pastor Maurício falou, é mais de 50% do meu ministério. Nesse intervalo, nós já tínhamos abrido a casa de recuperação. Pastor Paulo, pastor Galdino, pastor Marion, pastor John Walker foram na Vaza e tinha um pastor aqui dessa igreja aqui, El Shaddai. Eles tinham tido algumas complicações com aquela casa lá de recuperação e passaram para nós. E o pastor Marion fez a ato, o estatuto, irmão, e ficou como presidente. Imagina os irmãos da fofocaiada da igreja: pastor, o senhor é louco, presidente, e se alguém matar alguém lá, o senhor que viaja para o exterior, o senhor que, né, um nome aí renomado, o senhor é PhD, Florence, o senhor é mestre, o senhor está louco, pastor, vai parar o senhor no aeroporto, o nome não vai passar. É que o propósito de Deus, as coisas de Deus é loucura para o homem. Quando eu também vi, falei: nossa, meu Deus, eu tenho que ficar acordado até de madrugada para esses irmãos não brigar aqui dentro. Mas mal sabia eu que tudo estava no controle, era de Deus. Com 30 dias, 60 dias, nós estamos ali naquela comunidade, e o pastor Galdino sempre nos visitando, irmão, sabe? Para ver se tinha alguma sujeira, o banheiro estava sujo. E só no olhar dele eu já pegava. Eu já falava: mãe, limpa o banheiro, vai. Limpa. Eu estou brincando. É que quando chega alguém com uma autoridade maior do que a sua, você não sabe o que você faz. É o respeito pela autoridade que está acima de você. Porque a gente temos que quebrar alguns gigantes que tem aqui nas nossas vidas. E eu tinha que quebrar vários. E não só gigantes, mas eu tinha que quebrar também os bezerros de ouro. A maior conquista de Davi não foi ele matar Golias. Quando ele matou Golias, ele apenas se mostrou como um grande guerreiro. E na realidade não foi nem Davi que matou, viu? Se você ler a escritura sagrada mesmo, vai falar que ele jogou a pedra, e a pedra bateu na testa de Golias. E pela gravidade, quando uma coisa bate na testa, você tem que cair para onde? Para trás. A Bíblia diz que Golias caiu com o rosto em terra, Davi caiu para frente. Então não foi o impacto da pedra, irmão. Ei, foi a mão e o toque do Todo-Poderoso que derrubou Davi. Aleluia. Davi só jogou a pedra. Mas a maior vitória de Davi não é quando ele derruba Golias, é quando ele deixa de matar Saul. Porque ele matou aquilo que estava dentro dele. Os seus soldados todos disseram: Davi, nossa, Deus entregou Saul na sua mão.
Ele entrou na caverna e quando ele viu, ele ouviu. Ó, como é bom estar com ouvidos sensíveis. Ele ouviu a voz de Deus. Não toca no seu ungido. E às vezes nós temos que matar alguns Golias que estão dentro de nós. E a perca de Saul, que talvez possa ser a minha e a sua, é que por devido Saul não ter matado o gigante que estava do lado de fora, ele teve que dar a filha dele em casamento para Davi. Quando você não mata alguns gigantes do lado de fora ou dentro de você, está perigoso você prejudicar a sua família, dando alguém da sua família para o gigante também matar. Mas aí, nós estamos lá em Várzea com a casa de recuperação, e num processo eu sou condenado, e aí o pastor Edson me apresenta o desembargador Antônio Carlos Malheiros, e ele começa a me levar para diversas universidades, PUC, USP, Padre Anchieta, Rio Branco, FATEC, e eu começo agora a ser palestrante em algumas universidades. E aí nós tínhamos já 2 casas, né? Na Várzea e no Caxambu. E estamos com essas casas aproximadamente com quase umas 50 pessoas, quando daqui a pouco então, nós fomos com o Dr. Malheiros para Cracolândia fazer um trabalho. Só que a demanda na Cracolândia era muito grande. E aí nós alugamos uma fazenda, R$5.000, e começamos a colocar pessoas. Chegamos ao ponto de ter 80 pessoas nessa fazenda lá em Campo Limpo, no parque, para trás do Pau Arcado. E com mais a casa aqui em Jundiaí, mais a casa de Várzea, dava aproximadamente umas 120 pessoas. E levantando obreiro para cuidar de todas as pessoas. E nós correndo, ainda que eu sem perna, andando mais que quem tem perna, para cuidar dessas vidas. Quando daqui a pouco então, quando é 2018, chega a luta, chega a adversidade, chegam uns problemas nas nossas vidas. Onde o pastor Paulo e o pastor Marion foram lá em casa, ajudar, mandar embora esse poder das trevas que estava querendo me assolar, que estava querendo fazer nós desistirmos. Por devido levante, irmãos, eu vou te resumir a história. Uma cobra estava correndo atrás do vagalume para poder matar. Quando deu mais ou menos 1 quilômetro, o vagalume parou e falou: para, cobra, tá bom, vai, você vai me matar. Eu estou cansado, não aguento mais. Mas calma aí, eu quero te fazer uma pergunta. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, por que você quer me matar? Ela falou: é porque o seu brilho me incomoda. Está entendendo o processo que nós estávamos passando? E nós não estávamos suportando, porque era de pessoas da prateleira de cima, sabe? E por devido nada, por devido inveja. Só por devido a nossa luz, a nossa lâmpada brilhar e acolher pessoas de situação de vulnerabilidade. E de repente então esses pastores vão, oram por nossas vidas. E quando eles ministram essa bênção sobre as nossas vidas, em 2019, em janeiro, no meio de 7.000 obreiros, o presidente levanta na nossa congregação e fala para sua mesa diretora separar a minha esposa, que vão consagrar ela como missionária. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmão? Ou então uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, aleluia. No meio de 7.000 pessoas ser vista porque está fazendo alguma coisa. Eu falei: Deus, só está ao nosso favor. É o sinal que eu precisava. Eu vou conseguir andar mais 1.000 milhas. Quando daqui a pouco então passa fevereiro, março, eu estou em casa, toco o telefone. Alô, quem é? É o pastor Cid? Eu falei: ele mesmo. Aqui é o doutor Lucas. Ô pastor Cid, eu estou procurando o senhor, já te investigo já há 1 ano. Eu falei: você é investigador? Ele falou: não, eu sou conferencista. Eu queria te perguntar se você não poderia dar uma palestra para nós aqui na nossa universidade. Nós vamos fazer aqui uma conferência. Eu falei: nossa, poxa, com o maior prazer, meu. É em São Paulo? Ele falou: não, é aqui em Harvard, em Manchester. Você vai ficar hospedado aqui em Boston. Eu falei: aleluia. Eu falei: ih, Adriana, esse negócio aí não tem que ir lá no negócio federal lá para tirar passaporte? Ela falou: vamos lá. Aí nós foi, passaporte é fácil, né, irmão? Vai lá na delegacia, não tinha antecedente criminal mais nenhum, tal, vamos embora. E para pegar o visto no consulado? É o Trump, irmão. Não está deixando mais brasileiro entrar. E ainda é ingresso, sistema carcerário, ixi, aí que não entra mesmo.
Aí nós chega lá no consulado, dá os documentos, o rapaz pergunta, eu vi 3 sendo, não vou entrar, não vou. Uns 3 na minha frente, tudo chorando, que não deu visto para eles. Eu falei, Adriana, começa a orar. Ela falou assim, não, fica quieto, senão eles vão pensar que nós é religioso. Eu falei, tá bom, então fica quieto. Ora por dentro. Pois não? Pois não. O que é? Estados Unidos. Estados Unidos? Mas o que vocês vão fazer lá? Turismo aí, mas nós vamos lá dar uma palestra. Aonde você vai dar palestra? Em Harvard, MIT. Em Harvard, MIT? Mas palestra do quê? Não, que nós trata de drogado, alcoólatra, mendigo, morador de rua. Ah, é? Nossa, cara. Puta, que legal, meu. Você já está nos Estados Unidos, vai embora, vai embora. Eu falei, vambora, antes que ele desiste, meu. Vambora. Vambora. Dá para você dar uma salva para Jesus Cristo, irmão? Do Carandiru para Harvard, irmão, escuta, tem gente aí com PhD na mão aí, meu, mestrado, Florencio, não foi? Eu iletrado fui, irmão. Na calabá, na pô, que nerebe, nepai, anabai. E está sendo gravado, mas eu vou falar. O Lucas, cheguei lá, o Lucas falou, Sidney, a Raquel Dogma, o Dias Toff, o ministro Luiz Barroso, eu estou colocando aqui no primeiro, no segundo, no 10º andar. Você e a sua esposa, vocês vão ficar lá no 25º andar, na cobertura. Tem um botão que você aperta na sala, o teto faz assim, ó. Você fala que gosta de orar, você vai ficar pertinho do céu. E aí com o Dias Toff, Flávio Dino, com a Raquel Dogma, o ministro Luiz Barroso, que fez a mesa comigo, ele, o governador Flávio Dino, mais a Maria Blanche, que é a presidente dos Direitos Humanos de São Paulo, e mais a intérprete. A Tabata estava lá, a deputada Tabata, né? A deputada Joana, de Santa Catarina. Aleluia. E quando terminou a palestra, todos eles queriam tirar uma selfie comigo. Eu falei, aleluia. Tem que tirar, porque se eu contar, as pessoas não vão acreditar. E aí lá, eles... Aí quando eu vou sentar na mesa para almoçar, Raquel Dogma, né? Raquel Dogma, eu posso sentar com vocês? Eu falei, come here. Yes! Eu falei, thank you, Jesus. Aleluia. Porque um dia eu fui abraçado, eu aprendi a amar. E como eu aprendi a amar, eu fui amando de uma forma extrapolante, que eu alcancei muitas vidas que eu abracei, e muitas vidas que tiveram as suas vidas todas transformadas, que o pai já não acreditava mais, a mãe já não acreditava mais, a família não acreditava mais, a sociedade não acreditava mais. Hoje nós temos umas 5 casas de recuperação que não é a nossa, são de pessoas que passaram comigo e que abriram nos interiores aí de São Paulo. Meninos que são pastores de igrejas, que me ligam pedindo orientação, como que eu faço. Eu falo, meu Deus, eu não tenho nem condições de falar como que eu faço, ainda mais para dizer para eles como tem que fazer. E aí, pastor Galdino, pastor Paulo, pastor Renato e pastor Maurício, eu vou escandalizar vocês. Eu fui na casa da minha mãe, tinha um jovem, ele viu eu falar em línguas, ele falou, Ney, lá na onde que eu congrego, eles falam que esse negócio aí não é de Deus não, hein? Você imagina que ele falou que era, né? Eu falei, rapaz, se você fazer um voto com Deus, você começar a orar, você vai ver o que vai acontecer com você. Eu vou embora, mas depois de uns dias você me liga. Com 30 dias ele me ligou, ele falou, Ney, eu estou falando igual você, balá. Eu falei, arrumei outro encrenca, irmão. Era de uma igreja aí, manonita e tal. Aí ele falou assim, e o pior é que eles me expulsaram da igreja. Eu falei, Jesus, que problema que eu arrumei.
Eu falei, ó, sabe a garagem da sua casa aí? Cabe 2 carros, não cabe? Vamos fazer o seguinte, ó, de 15 em 15 dias eu vou aí para nós fazer uns cultos aí com a sua família, com todo mundo aí. Nós vamos abrir um ponto de pregação. Aí nós abrimos um ponto de pregação lá. Aí, com 2 meses eu ia lá, estava cheia a garagem, não cabia mais, as pessoas ficavam tudo em pé no portão. Eu falei, vamos alugar um barzinho aí, um negócio aí, nós abrimos, põe as cadeiras lá e vamos montar uma subcongregação. Mas você vai ficar na frente? Eu falei, não, quem vai ficar na frente é você. Não joga problema nas minhas costas não, irmão, segura aí. Agora eu sei. Aí ele ficou e eu falei, ó, vou ver, agora eu venho só uma vez por mês. Aí eu e o Nilton fomos lá e ungimos eles a diácono. Fomos lá e descemos óleo na cabeça dele e tal, abençoamos ele, a esposa dele. E quando foi passar um tempo, com 3 meses ele ligou e falou, Ney, não precisa pagar mais o aluguel aqui não. Eu mandava 250 para pagar o aluguel do salão lá. Você não precisa pagar mais não. Ó, nós estamos com dinheiro já, as pessoas já estão dizimando, ofertando, e nós já estamos pagando aluguel, só que nós estamos saindo desse salão aqui, porque não cabe mais gente não, nós estamos indo para o outro salão. Eu falei, quanto que é o outro salão? Ele falou assim, é 500, mas a igreja já vai dar para pagar. Nós já compramos bateria, já compramos mesa de som, já compramos tudo. Eu falei, nossa, aleluia. Eu falei, então só vou daqui uns 3 meses. Aí passou mais uns 3 meses, nós fomos lá. Quando chegamos lá, meu irmão, a igreja já tinha aproximadamente umas 100 pessoas. Quando foi no outro ano, eu falei, Tinho, vamos lá derramar uma unção na vida deles sobre presbítero, para as pessoas, né? Aleluia, e pela graça de Deus também. Fomos lá e separamos ele como presbítero, ungimos ele, e passado mais um ano, ele já estava no outro salão com umas 250 pessoas. Aí nós fomos lá, ungimos ele a pastor, a esposa dele e tal, como pastora, e passou mais um ano, a minha irmã me liga e fala, Ney, nossa, vai desmanchar a igreja. Eu falei, por quê? O inimigo entrou no casamento deles e hoje vai ser o último culto. E quando eu chego lá, não tem mais 200, já eram uns 300 pessoas na congregação. E eu sabia o que estava acontecendo no particular. E quando daqui a pouco, aí pastor Paulo, eu fui ousado. Pastor Galdino entrou em trepidez que eu não sei de onde veio. Deus falou para mim assim, põe a mão sobre a vida dele e unge ele apóstolo. Eu falei, pai, mas eu não acredito no apóstolo. John Walker falou que não existe mais. Aí Deus falou para mim, põe a mão sobre a vida dele. Você vai ver o que vai acontecer. Aí eu coloquei minha mão sobre a cabeça dele, ungimos ele com óleo e falamos, ó, nós estamos te separando como apóstolo, para trazer boas novas, para trazer provisão e profetizar na vida desse povo. Ungimos a esposa dele como bispa, e bispa Elisângela e apóstolo Evandro. E naquele dia, meu irmão, a glória desceu naquele lugar. A unção tomou jovens, irmãos. Foram mais ou menos uns 10 batizados com o Espírito Santo. Umas 5 pessoas renovadas. Aleluia. Irmãos, a última notícia que eu teve foi ano passado, que ele me chamou para ir no aniversário lá, da igreja. 15 anos. Com mais de 500 membros dentro da igreja. Aleluia. Você acredita na multiplicação? Você acredita na multiplicação? Você acredita na multiplicação? Aleluia. Só que eu estou contando casos de pessoas para você, que você está ouvindo testemunho, mas eu gostaria que você também fizesse história, para amanhã você estar contando esses testemunhos, de como que Deus vai usar a sua vida, de como que Deus vai transbordar essa graça, essa unção de Deus sobre a tua vida. Por isso nesta noite eu queria pedir para você se colocar de pé. O grupo de louvor pode me ajudar aqui? Eu não sei como que você entrou aqui neste lugar. Eu não sei quais são as suas lutas, suas adversidades, suas circunstâncias. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem vivenciado. Se é na sua vida conjugal, se é na sua vida com o seu filho, a sua filha, se é na sua vida financeira. Eu não sei se é essa falta de relacionamento com Deus. Mas ei, eu sei que você precisa mais dele. Eu sei que você precisa mais dele. A Bíblia diz que tinha 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. Ei, 5 tinha óleo na lamparina e 5 elas dormiram, e quando elas acordaram a sua lamparina estava apagada. Elas pediram para aquelas que tinham óleo, para poder dar óleo para elas, e as que tinham óleo e que as lamparinas estavam acesas, elas disseram assim, ó, nós não podemos te dar, se nós dermos o nosso óleo para você, as nossas lamparinas também vai se apagar, e o noivo está para chegar. Elas falaram assim, ó, vai e compra.
Então quer dizer que tem que lugar que vende o evangelho e tem lugar também que compra o evangelho? Você está entendendo o que eu estou falando aí. Mas mais importante, e o que me chama a atenção, é que aquelas que tinham a lamparina acesa, elas não tinham óleo para dar para aquelas pessoas que estavam pedindo óleo para a lamparina delas também serem acendidas. E aí é a questão que eu estou querendo falar com você nesta noite. Feche seus olhos. Que você veio aqui não foi apenas para vir num culto, você veio aqui para você se encher de Deus, para você encher sua lamparina, porque nunca mais essa história vai se repetir. Quando alguém bater na tua porta, você vai ter lamparina acesa e você vai ter óleo para dar para a botija de muitas pessoas que ainda estão apagadas. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Ei, só quem acredita nisso, aleluia. Você veio aqui para você se encher desse óleo, você veio aqui para sua lamparina ser cheia. Ei, porque qualquer pessoa que bater na tua porta, você vai ter óleo para poder dar para essa pessoa que está necessitada. Mas nesta noite, você que ainda está com seus olhos fechados, eu gostaria de fazer um apelo aqui, ou melhor, eu gostaria de fazer um convite. Você que ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, que entrou aqui nesta noite por devido a um convite, por devido a alguém que te convidou para assistir este culto, eu gostaria de perguntar para você: você não gostaria de fazer essa decisão hoje? Você não gostaria de ter o seu nome escrito no livro da vida? Talvez você está passando por tanta adversidade, tantas lutas, e Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar o seu cotidiano, Deus quer mudar a sua trajetória, e você não quer aceitar Jesus não, você não quer sair daí da frente e vir aqui, aleluia, fazer uma aliança com Ele, você não quer aceitar Ele como seu único suficiente Salvador? Eu aceitei de uma forma caótica, eu aceitei Ele numa circunstância difícil, mas você talvez pode dar um passo aí, da situação como você está, Ele vai reverter essa situação. Talvez você que estava afastada dos caminhos do Senhor, você que estava distante do Senhor, você já não sentia mais a presença dEle, não sentia mais Ele falar contigo, você cada dia mais estava se afastando dEle. Se você quiser se reconciliar com Ele, sai daí do seu lugar e vem aqui na frente, que nós queremos orar por você nesta noite, nós queremos interceder pela tua vida nesta noite. Não fica com vergonha não. Ei, quem era para ser o mais envergonhado aqui seria eu, falando e testemunhando do meu testemunho. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que precisa de ser reconciliado com Deus, para sentir aquele poder, aquela graça, aquela unção, aquela virtude da parte de Deus para a sua vida? Ei, se você quiser, vem aqui na frente, vem, nós estamos aqui com os braços abertos para poder receber você, nós estamos aqui com os braços abertos para poder orar pela sua vida, porque eu tenho certeza de que Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai mudar todas essas circunstâncias que estão aí na sua vida em desacordo. Deus vai fazer o melhor para a tua vida.